Olá, gente! Neste vídeo estarei contando a vocês o que é anemia, como que ocorre ela, os tipos dela e outras coisas. Se vocês querem dar uma sugestão de vídeo, entrem no Discord ou vai nos comentários e comentem lá. Então agradeço por assistir esse vídeo inteiro, então vamos lá. O que é anemia? A anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como a condição no qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, levando à diminuição da capacidade de transporte de oxigênio. A hemoglobina é a substância que nosso corpo utiliza para transportar oxigênio. Ela é carregada em nosso sangue pelas hemácias ou glóbulos vermelhos. Há várias causas para o problema, porém, a anemia causada por deficiência de ferro, denominada anemia ferropriva, é muito mais comum que as demais. Estima-se que mais de 90% das anemias sejam causadas por carência de ferro. O ferro é um nutriente essencial para a vida e atua principalmente na síntese das células vermelhas do sangue e no transporte do oxigênio para todas as células do corpo. Crianças, gestantes, lactantes, meninos, adolescentes, mulheres adultas em fase de reprodução são os grupos mais afetados pela anemia. Contudo, os homens, especialmente os idosos, também podem ser afetados pelo quadro de hemoglobina baixa. Classificação da anemia. Há várias formas de se classificar as anemias. Elas podem ser divididas pelas suas causas, pelas alterações que elas causam nos exames de sangue ou pela gravidade. Mais comumente, explicamos que a anemia pode nascer com o indivíduo, ou pode acometer a pessoa por algo que lhe acontece durante a vida. Anemias hereditárias. As anemias hereditárias geralmente se relacionam a alterações genéticas na fabricação do glóbulo vermelho, seja da membrana que dá forma ao glóbulo vermelho, seja das substâncias que estão em seu interior, hemoglobina e proteínas. Neste grupo, temos algumas causas comuns em nossa população, como as talassemias ou anemias de Mediterrâneo, comuns em indivíduos com ascendência italiana, portuguesa e libanesa, ou ainda a anemia falciforme, mais comum no Brasil, em indivíduos com ascendência africana. Anemia adquirida. As anemias adquiridas podem acontecer por carência de nutrientes, por alterações na medula óssea ou ainda por outra doença que causa anemia, por outros mecanismos. Assim, nos quadros de carência de vitaminas podemos citar a falta de ferro e de vitamina B12. Nas doenças da medula óssea podemos citar a leucemia ou a síndrome de mielodisplastia. Mas já nas doenças que causam anemia por outros mecanismos, citamos as diversas doenças reumatológicas e infecciosas, a insuficiência renal crônica ou as alterações de tireoide. Tipos: anemia por falta de produção dos glóbulos vermelhos. Essa é a forma mais comum de anemia. Pode ocorrer especialmente pela falta de nutrientes, como ferro, mas também como interrupção da produção da medula óssea e falta de eritropoetina, que podem ser causadas por insuficiência dos rins ou doenças inflamatórias, autoimunes ou infecciosas. Anemia por deficiência de vitamina B12. Na anemia por deficiência de vitamina B12, que a vitamina B12 é uma vitamina que normalmente contém bastante alimentos do mar, tipo atum, polvo, mexilhão, etc. Ocorre baixa contagem de hemácias devido à pouca quantidade dessa vitamina no organismo. Anemias causadas por deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico, no geral, são chamadas de anemias megaloblásticas. Já a deficiência de vitamina B12 causada por falha de nosso organismo em obtê-la é chamada de anemia perniciosa. Anemia aplástica.
Esta é uma anemia rara, com risco de morte, que ocorre quando a medula óssea é destruída por diversos mecanismos e não consegue produzir a quantidade suficiente de glóbulos vermelhos e das demais células sanguíneas, fundamentais para o nosso organismo, como os glóbulos brancos e as plaquetas. Nessa doença, a medula óssea normal acaba sendo substituída por gordura, que não produz as células adequadamente. Na maior parte dos pacientes é causada por um mecanismo autoimune, que pode ser disparado por infecções, outras doenças autoimunes e exposição a produtos químicos tóxicos. A doença pode se manifestar de diferentes formas e intensidades. Anemia causada por outras doenças. Algumas doenças podem afetar a capacidade do corpo de fazer glóbulos vermelhos. Por exemplo, alguns pacientes com a doença renal desenvolvem anemia por falta de eritropoetina, não conseguindo sinalizar a medula óssea, que ela deveria fazer novos ou mais glóbulos vermelhos. Anemia por excesso de destruição ou anemia hemolítica. Em pessoas saudáveis, os glóbulos vermelhos vivem cerca de 120 dias antes de serem descartados pelo organismo. Na anemia hemolítica, os glóbulos vermelhos no sangue são destruídos antes do tempo normal, sem dar tempo de serem repostos pela medula óssea. A anemia hemolítica também tem sua forma autoimune, que ocorre quando o sistema imunológico identifica erroneamente seus próprios glóbulos vermelhos como corpos estranhos, desenvolvendo anticorpos para atacarem as hemácias, destruindo-as muito prematuramente. É como se o sistema imunológico acha que aquilo pode ser um perigo ou alguma coisa do tipo e manda as forças para combater aquilo. Anemia falciforme. Anemia falciforme é um tipo de doença hemolítica hereditária caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice. Daí o nome falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia. É importante não confundir a anemia falciforme com a anemia ferropriva, causada por deficiência de ferro. A anemia por perdas sanguíneas excessivas. Nesse tipo de anemia estão incluídas as anemias por perdas agudas, as que acontecem em um acidente ou em hemorragias. As perdas crônicas podem ser bem enganadoras, porque acontecem lentamente, passando pouco percebidos e permitindo que nosso corpo se adapte à baixa da hemoglobina, que às vezes pode ser bem grave. Causas. As causas podem ser caracterizadas por não produção de células sanguíneas vermelhas suficientes pelo corpo, sangramentos que fazem que você perca glóbulos vermelhos mais rapidamente do que eles podem ser substituídos, ou destruição dos glóbulos vermelhos, que são as anemias hemolíticas. Fatores de risco. Nas anemias adquiridas existem situações que podem colocar você em maior risco de desenvolver o problema, como uma dieta que não possui certas vitaminas, distúrbios intestinais, menstruação, anemia na gravidez, condições crônicas, cirurgia bariátrica e etc. Sintomas de anemia: fadiga generalizada, anorexia, que significa falta de apetite, palidez e peles mucosas, olhos amarelados e menor disposição para o trabalho, dificuldade de aprendizagem nas crianças e falta de ar, tontura, dor no peito, mãos e pés frios, dor de cabeça, apatia, crianças muito paradas, assim dizendo, vontade de comer substâncias não alimentares, como gelo, arroz cru, formigamento nas mãos dos pés. Então, gente, esse foi o vídeo. Qualquer coisa que eu não falei aqui, vocês podem estar perguntando nos comentários que eu estarei respondendo. Eu faço vídeo normalmente às quintas. E então, até mais.